se você está marcando o nome dessa ministração, ela se chama Fé Simples. É o que nós estamos precisando mesmo e nós estamos clamando por essa fé simples, que só em Deus nós conseguimos. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende muito, né? Com cada fato ali contado, cada história ali que é real, todas as histórias bíblicas, sendo através do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas endereçadas ao povo de Deus, seja que está ali na Bíblia. A gente aprende muito. E hoje, em especial, nós vamos compartilhar sobre a fé. Então, vamos primeiramente, a gente vai entender o que é fé. Está lá em Hebreus 11:1. Eu vou ler na nova versão transformadora, que eu achei tão linda essa versão. Diz assim, ó: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então a nossa fé está naquele que criou todo o universo por tua palavra. Através da palavra ele foi criando, haja luz, né? Haja terra. E o ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz que ele é, quem diz ser, né? E o ponto final nas promessas de Deus é crer nessas promessas, mesmo quando a gente não vê. E em Mateus 9, nós vamos ficar bastante em Mateus 9 e Marcos 5, tá bom, gente? Nós vamos tirar lições, né, nesses dois livros importantes para nós cristãos, que nós somos totalmente dependentes do Senhor e de como nós precisamos de Deus. E muitos só se dão conta, muitas vezes, que precisam dele, né, do Senhor, quando realmente passam por algum período difícil, não é verdade? A maioria das pessoas vem até o Senhor, né, em momentos difíceis. Tipo enfermidade, ou uma situação de traição, uma situação ruim financeira, e assim por diante, né? Problemas com drogas com os filhos, e assim por diante, né? E a maioria de nós conheceu o Senhor dessa forma, né? Num tempo de dificuldade. E nesse capítulo 9 de Mateus, a gente vai ver que nos é revelado as necessidades urgentes de algumas pessoas, e de pessoas diferentes, né? Assim como nós também temos necessidade, né? E eu queria perguntar para você, que está aí me ouvindo, qual é a sua necessidade hoje? Qual é a necessidade que você está colocando diante do Senhor Jesus? E a gente vê nessas pessoas que eles tinham algo em comum. Eles tinham a esperança, né? E de que em meio ao desespero, em meio àquilo que estava acontecendo com cada uma dessas pessoas, eles tinham esperança de que Jesus poderia fazer a diferença na vida delas, de cada uma delas. Como pode fazer na sua vida, na minha vida também. Você crê nisso? Que Jesus pode fazer a diferença? E a gente vê nos evangelhos, em especial neste capítulo 9 de Mateus, assim, um transbordar do amor, da compaixão do Senhor Jesus pelos enfermos, né, por pessoas que estavam sofrendo. E hoje, gente, ele continua tendo compaixão e muito amor por nós. Logo no início do capítulo de Mateus, descreve assim que um grupo de homens que estava profundamente preocupado assim, com um amigo deles, paralítico. Abre lá em Mateus 9, hein, gente, né? E eles tinham ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, das curas que Jesus, né, estava acontecendo ali. E eles pensaram assim, será que Jesus, este homem, pode fazer algo pelo nosso amigo? Né? E vamos ler em Mateus 9, 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que tremendo, gente. Interessante que quando Jesus o cura, a palavra diz assim, ó, vendo a fé deles.
não é só a fé ali do paralítico. Eu acho muito interessante isso, é algo tremendo. Jesus aqui fala sobre a fé de todos eles, né? Mas fala dos amigos também, estavam juntos ali. O que quer dizer isso? Que aqueles amigos entraram com a fé deles em ação também em favor do amigo deles. E é interessante também que outra coisa, né? Por que Jesus resolve perdoar os pecados do paralítico? Porque ele não só curou, como muitas vezes ele havia curado as pessoas, ele falava, está curado, né? Vai, né? Tua fé te salvou, tua fé te curou. Por que ele não falou isso para o paralítico? Na verdade, né, quando à primeira vista, a gente somente enxerga a dificuldade, a necessidade física daquele homem. Ele era um paralítico, ele não se movimentava. Mas, amados meus, Jesus é tremendo. Ele não veio para este mundo somente para curar as nossas enfermidades. Aquele homem, ele não estava somente paralisado no físico dele, mas também espiritualmente. Ele estava paralisado nas emoções dele. E quantas vezes nós também não nos sentimos paralisados espiritualmente, né? Na nossa alma, com as nossas emoções, presos muitas vezes ao passado. Amados, Ele quer curar a nossa alma. Ele quer limpar os nossos pecados. Foi isso que Ele falou para aquele homem. Ele quer nos transformar. Ele veio nos apresentar uma nova vida, uma vida abundante. Ele veio nos dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. E nesse caso, ele comprova que ele é filho de Deus, o Messias. E como filho de Deus, ele tem autoridade para perdoar pecados. Por isso a cura daquele moço não é somente física, mas completa, ela é espiritual. E o perdão dos pecados também está incluído nisto. Outra coisa que a gente aprende bastante nesse caso, né, nesse fato que aconteceu, foi sobre a fé intercessória, através dos amigos do paralítico ali. Lembra bem o que aconteceu de coisas na sua vida? Você tem amigos que já te socorreram em momentos bem difíceis? Você precisou de alguém em momentos difíceis e aquela pessoa estava pronta ali para te ajudar? Você já pediu ajuda para alguém? Pense nessa pessoa agora, né? E aproveite esse tempo, muitas vezes de isolamento nas casas, né? Para você mandar mensagem, para agradecer esses amigos, dizer o quanto eles são especiais. Ligue para esses amigos, né? Agradeça de alguma forma, mande um recadinho. Pode ser em Facebook, Instagram, gente, mas mande algo assim que valorize o seu amigo, aquele que te ajudou, que fez toda a diferença na tua vida, como fez a diferença desse paralítico. Se esses amigos não tivessem levado esse paralítico até Jesus, ele não havia sido curado, porque ele não tinha como se locomover. Mas eles pegaram aquele homem e o levaram. Que bênção, né, gente? São os amigos, os nossos irmãos. E quando esses amigos ainda estão cheios de fé, que nos estimulam, né? Assim, estimulam a gente a receber as bênçãos do Senhor, nos levantam, nos ajudam, nos animam. Não é verdade? A gente fica animado com amigos à nossa volta, né, desse tipo. E esses amigos desse paralítico levaram ele para Cafarnaum, onde Jesus estava morando. E Jesus estava pregando ali. Agora imagine o que eles enfrentaram, gente. Jesus estava num lugar, numa casa, e não tinha como entrar pela porta de tanta gente que tinha. E eles enfrentaram aquela multidão, e a multidão era grande, ouvindo Jesus. O telhado da casa, gente, eles tiveram que subir no telhado, tirar, fazer um buraco ali. Né? Teve aquele movimento de subida e descida ali do telhado. Acho que colocou cordas na maca, né, daquele amigo, não sei como que ele estava ali. Né? E colocou aquele paralítico até o lugar aonde Jesus se encontrava ali. Gente, somente a fé poderia levar aqueles amigos desse paralítico a agir desta forma. Não tem outra explicação. Agora eu quero te perguntar também. Você tem estado preocupado com alguém à sua volta que anda precisando de você, né, nesse tempo difícil? Você tem orado por essa pessoa? Né, você tem olhado para aqueles que não podem andar sozinhos? Espiritualmente eu falo. Que está paralisado. Você tem dado uma palavra de ânimo? Você tem olhado para alguém além de você mesmo?
Você tem olhado para uma pessoa além de você mesmo? Será que eu tenho olhado para alguém além de mim mesma? Sabia que quando a gente se preocupa com os outros, é saúde para nós? Isso é comprovado? Há uma pesquisa na Universidade de Harvard que estuda sobre o que realmente nos faz felizes na vida. Essa pesquisa, gente, ela começou em 1938, já faz tempo, né? Começou com 700 rapazes da universidade e alguns moradores de bairros pobres lá de Boston, nos Estados Unidos. E agora já está no 4º pesquisador, e o nome desse pesquisador é Robert Waldinger. E essa pesquisa acompanhou esses jovens durante toda a vida deles, né, monitorando o estado mental, físico e emocional de cada um deles. O estudo agora continua com mais de 1.000 homens e mulheres também, filhos dos participantes originais, os que começaram ali. E o incrível, né, o que foi constatado, é que quanto mais pessoas eles se importavam, mais saúde eles tinham e mais felizes eles eram. Né? O pesquisador chegou à seguinte conclusão: não importam o que digam. A felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas. Gente, isso é bíblico. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. O que Ele nos ensinou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos nos amar, mas devemos amar o próximo como a nós mesmos. Gente, por isso, é prazeroso ajudar as pessoas. É prazeroso amar as pessoas. Ter relacionamento com pessoas, né? E relacionamentos são perfeitos? Nós vamos ter relacionamentos perfeitos? Não, né? Mas vale a pena você construir relacionamentos, você ter relacionamento, ter amigos de verdade. Vamos continuar então com a palavra de Deus, né? E dali a pouco Jesus estava nesse mesmo capítulo 9 de Mateus. Jesus estava ensinando, né, sobre ele mesmo, sobre o noivo, uma analogia dele mesmo, e ele chega ao chefe da sinagoga, perto dele assim, desesperado. Um chefe da sinagoga, gente, no tempo de Jesus, era um fariseu, né? Um religioso, instruído na lei, e que ele interpretava a lei, né, a palavra de Deus ali, que dirigia o funcionamento das orações e serviços ali na sinagoga, exigidos pelo judaísmo. Então vamos ver lá, Mateus 9:18. Falava ele ainda, Jesus falando ele, ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. No 19, Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Fé simples. Ele tinha certeza, aquele homem, o seu nome era Jairo, de que sua filha voltaria a viver se o mestre tocasse nela. Jairo, ele era dirigente, ele era um homem respeitado, ele era considerado na sua comunidade. E sua filha única, de 12 anos, ela estava gravemente enferma. É o que nos conta nos evangelhos de Marcos e Lucas. Em Mateus, Jairo já chega falando que ela havia morrido. Eu creio que ela estava muito enferma. Gente, dias terríveis, né? De medo e incerteza, aquela família passou com aquela criança, com aquela adolescente enferma. Você já passou por algo parecido, de enfermidade? Eu já passei momentos de enfermidade, muitas vezes com meu pai, momentos em que eu achei que eu ia perdê-lo na enfermidade. Com meu esposo eu já passei momentos terríveis também de enfermidade. E aquilo, a gente tem que ter a fé, nós temos que colocar a nossa fé em ação, a nossa fé simples em ação. E hoje o mundo inteiro está passando por esse momento difícil desse vírus. Gente, quando a gente tem alguém enfermo, quando a gente está ali com alguém que amamos, que está enfermo, não é algo fácil de se passar. E hoje nós temos visto famílias inteiras, né, desesperadas, sem saber o que fazer. Mas nós precisamos do Senhor. O Senhor pode nos dar a paz que excede a todo entendimento, mesmo em meio a essa pandemia. O Senhor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança. Ele continua sendo Deus e Ele sempre será. E Jairo, ele aprendeu isso. Ele foi até o Senhor e clamou
ao Senhor, ele se ajoelhou diante do Senhor. Ele era um homem muito conhecido e certamente ele teve os melhores médicos à sua disposição. Mas tem hora que somente o médico dos médicos pode nos tocar, não é verdade? Não é verdade, gente? Mas vamos continuar a história. Enquanto Jesus sai no meio do povo para ir à casa de Jairo, nós nos deparamos com outra história. E já voltamos com o Jairo, vamos deixar o Jairo estava junto com Jesus, só lembrando isso. Né? E havia no meio do povo outra pessoa desesperada. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Marcos e Lucas também contam sobre a história dela. E quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela imediatamente foi até lá. Isso era algo que de modo nenhum ela poderia ter feito, né? E nós já vamos ver sobre isso. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos 5, do 24 ao 26. Jesus foi com ele quem? Com Jairo. Jesus havia saído, indo com Jairo, para ir até a casa de Jairo, para ver a filha dele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Imagine, 12 anos de um fluxo de sangue. A gente imagina que seria um fluxo de sangue contínuo. Imagina saindo dela todos os dias, diariamente, sem parar. Ela devia estar extremamente fraca, possivelmente deprimida, né? Se achando um trapo. E se fosse em nossos tempos, gente, isso que está acontecendo com essa mulher, né, com a medicina avançada do jeito que está hoje, já seria algo ruim. Isso que ela estava passando, né, estressante, que debilitaria qualquer pessoa, qualquer mulher. E no tempo de Jesus era muito, mas muito pior. Vamos analisar a situação dessa mulher da perspectiva judaica. Primeiro, uma mulher não poderia sofrer de uma doença mais humilhante e terrível do que a hemorragia contínua. Imagine assim, quando uma mulher normalmente menstruava, já era considerada impura, porque estava menstruando, normal. Ela tinha que ficar isolada até terminar o seu fluxo. Agora pense nessa mulher que estava fazendo 12 anos sem parar aquele fluxo. Quantos hoje não estão aguentando mais ficar em casa? Estou isolado, né? Não consigo mais ficar dentro de casa. Imagina essa mulher, ela estava isolada na casa dela por 12 anos. Esta mulher. E a maioria dos comentaristas bíblicos, eles acreditam que o marido dela tenha pedido divórcio. Outros acreditam que ela teria sido obrigada a deixá-lo, né, porque ela era impura. Em qualquer dos casos, ela não poderia manter um relacionamento normal, né, com o esposo. Ela foi isolada de todos os bons judeus, tanto homens como mulheres. E até mesmo, se ela tocasse em uma cadeira, ou se ela se sentasse na cadeira ou numa cama, se deitasse assim, era contaminado aquilo. Se a pessoa tocasse nela, ou em algo que ela tocou, por exemplo, ela tinha que lavar suas roupas e banhar-se com água, e ainda era considerada impura até a tarde. Olha que sério é isso ali com os judeus. Ela era excluída, ela não poderia ir ao templo, nem à sinagoga, ela não podia fazer compras, ela não podia ir na feira. Já pensou se ela esbarrasse em alguém? E também as pessoas, imagine como olhavam para ela. Tipo assim, que ela estava essa mulher deve estar sendo castigada por Deus, com certeza. O que será que essa mulher fez de tão grave que as pessoas olhavam para ela assim com repúdio mesmo. E podiam estar perguntando qual seria o pecado dessa mulher, o pecado secreto dessa mulher impura, imunda, mulher impura, mulher imunda. Era isso que ela escutava por 12 anos. Imagina esta mulher, o coração dessa mulher como que estava. E, na verdade, ela nem poderia estar naquela multidão. Por que ela não poderia? Onde Jesus estava. Ela deve ter se escondido, né? Eu imagino que ela deve ter colocado um lenço na cabeça, né? Colocado os cabelos assim para ninguém reconhecer ela. Ter se disfarçado ali, tentando se esconder mesmo. Porque ela não poderia tocar em ninguém ali. Porque as pessoas iriam ficar imundas. Ainda mais em um judeu. A Bíblia, em Marcos, fala que ela gastou
todo o seu dinheiro com médicos. Imagine, tudo que ela tinha, ela gastou com médicos e de nada aconteceu. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é automaticamente curada. Vamos ver lá em Marcos 5,30, diz assim, ó. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aí os discípulos ficaram assim: mestre, está todo mundo pegando no Senhor aqui, né? Todo mundo querendo assim, né, falar com o Senhor. Como o senhor pergunta quem me tocou? Todo mundo aqui está tocando o Senhor. Mas é interessante que ele percebeu, olha o que diz a palavra, que dele havia saído poder, né? Quando ela tocou no manto dele. Agora você pode pensar ou perguntar: foi a veste de Jesus que curou essa mulher? Suas vestes eram cheias de poder? Não, gente, a Bíblia nos ensina que a mulher foi curada pela fé simples dela. Ela creu e foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Esta mulher colocou sua fé simples em ação. E é o que nós precisamos fazer e aprender também com Jesus. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? A Bíblia nos fala assim que ela tremeu de medo. Imagina. Ela queria estar lá disfarçada, toda escondida, e de repente todo mundo tocando nele, e ele pergunta: quem me tocou? E ela na hora, quando ela tocou nele, ela sentiu que estancou aquele sangue, que parou, e ela se sentiu curada. E a Bíblia fala que ela contou a verdade, mesmo com medo. Agora pense comigo aqui, o turbilhão de pensamentos que se passaram na cabeça dessa mulher. Tipo, será que ele me puniria? Né, por torná-lo impuro, porque quando ela tocou, né, pela lei judaica, ele se tornou impuro. Né, será que ele descobriria que sou eu que estou fazendo isso com ele? Mas quando ela conta para ele que foi ela, olha o que Jesus diz para ela, em Marcos 5,34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, Jesus chama essa mulher de filha. Essa é a única passagem do Novo Testamento em que Jesus chama uma mulher de filha. O que é isso? Relacionamento. Depois de 12 anos, isolada, Jesus a confirmou como pessoa. Ele deu uma identidade para ela. Filha do Senhor Jesus. Ela teve uma identidade ali revelada naquela hora. E ele a convidou para ter um relacionamento com ele, automaticamente. Hoje, ele te chama, Senhor Jesus, te chama de filha, você que está me ouvindo aí. Filho, você que está me ouvindo. Né? E ele quer ter um relacionamento com você, hoje. Ele te ama. E aquela mulher foi por anos invisível, por todos, foi ignorada, foi excluída. Mas quando Jesus alcança com seu amor, com seu perdão, com a sua cura, ela não conseguiu permanecer perdida na multidão. Ela se destacou na multidão. De mim saiu o poder, o Senhor Jesus falou. Quem me tocou? Ela descobriu quem ela era em Deus. Ela agiu com sua fé simples. Ela o tocou. Hoje você e eu, nós podemos tocar o Senhor com a nossa fé. Amém? Quem você é em Deus? Você é filho, você é filha. Você não é invisível para Deus. Se nós estendermos a mão para Jesus com fé, uma fé simples, isso é o suficiente. Ele nos encontrará. Né? Assim como Jesus fez com aquela mulher, o mesmo se aplica a nós hoje. Jesus pede apenas que a gente acredite que Ele tem poder para fazer por nós o que nós não podemos fazer sozinhos. Nós não podemos nos salvar sozinhos. Mas Ele é o Salvador. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E Ele está aqui hoje. Agora vamos voltar lá para Jairo. Né? Jairo viu tudo aquilo. Né? Ele testemunhou que ele estava com Jesus. Eu imagino que a fé dele, nossa, ficou mais forte ainda. Né? Com certeza a fé dele cresceu ali. Mas pessoas vieram até eles e disseram para Jairo e para Jesus: olha, não adianta mais ir, né? Pois sua filha já está morta mesmo e que Jesus nem precisava ir até com ele.
a gente vê que Jesus, ele nem ligou para aqueles homens. Ele falou assim, vamos. Vamos ler lá em Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas. Aí no 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Eu imagino assim, Jesus olhando nos olhos de Jairo. Ele fala assim, Jairo, olha para mim. Eu estou aqui. Não tenha medo, tão somente creia. Jesus não deu importância para a notícia trazida por aqueles homens, aqueles mensageiros. Ao contrário disso, ele foi e falou isso para Jairo. É tremendo isso, gente. E Jairo creu e foi com ele. Quantas vezes a gente também não ouve das pessoas aquilo que pedimos, aquilo que clamamos, tipo assim, não tem mais jeito, essa pessoa que você está orando, que você está clamando, não tem como, não vai acontecer nada do que você fizer vai dar certo, não faça isso, desista dessa pessoa. Não, nós temos, gente, a gente tem que aplicar a nossa fé. Lembra o que é fé? Hebreus 11:1, agora na versão da NVI, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós temos que fechar os ouvidos para palavras de derrota, palavras que não edificam e prestar atenção no que o Senhor nos fala. Hebreus 10:23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos as promessas do Senhor. Quando Jesus chega ali na casa, as pessoas começam a rir deles, ele com Jairo, e ele ordenou que todas eles saíssem. Mas olha que interessante, ele chamou, só para estar com ele nesse momento, Pedro, Tiago, João, e os pais dessa menina que estava ali morta já. E no versículo 42 de Marcos 5, no 41, Jesus tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Olha que tremendo, gente. O que é impossível para você hoje? Qual que é o seu impossível? Qual é o milagre que você tem colocado diante de Deus? Nós temos que buscar nas pessoas certas para nos ajudar, gente. Busque aquelas que acreditam que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quando Jesus foi orar com a filha de Jairo, ele levou somente essas pessoas, porque ele sabia que essas pessoas criam como ele, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Esse é o suficiente. Eles vão crer comigo aqui. E aqueles que riram, aqueles que eram incrédulos, ele deixou tudo do lado de fora da casa de Jairo. Então, ande com pessoas de fé. Fale dos seus sonhos com pessoas de fé, que creem no Senhor assim como você. Eu não estou falando aqui para você ter inimizade com as pessoas de forma nenhuma. De jeito nenhum, muito pelo contrário, nós temos que amar todas as pessoas. Mas quando você for compartilhar algo, quando você for falar do que você está orando com fé, compartilhe com pessoas que têm fé também. Vamos compartilhar com quem compartilha conosco também a sua fé. Agora você pode estar se perguntando, e se Deus não fizer o que eu estou pedindo? E se Deus não fizer? E eu vou falar para você, Ele está no controle. Ele sempre esteve no controle, Ele nunca saiu do controle. Você já ouviu aquela frase assim? Deus tarda, mas não falha? Gente, muitas pessoas acham que isso é um versículo. Isso não é versículo e nem é verdade. Ele faz tudo no tempo certo. Deus não tarda e nem falha. Ele faz tudo certo da maneira dele, no relógio dele, ele não tem atraso. Ele nunca falhou. E se não acontecer aquilo que eu e você estamos pedindo, Ele continua sendo Deus. Porque Ele sabe o porquê de todas as coisas. Gente, Ele está atento a tudo que está acontecendo no mundo. A tudo que aconteceu ali na China está acontecendo. Ali na Itália. Ele está olhando, Ele está vendo.
Ele está atento ali nos Estados Unidos, na Espanha, aqui no Brasil. O Senhor está atento a tudo o que está acontecendo. Mas assim como Ele falou para Jairo, não tenha medo, Jairo, somente creia. Ele está falando hoje para nós também. Jesus está no controle, mesmo quando aquilo que a gente pede, a gente não conquista aquilo. Ele está no controle e Ele nos ama e Ele continua sendo Deus. Hoje eu fui muito ministrada com uma canção, o nome dela é Deus é Deus. E Ele falou tão ao meu coração, porque Ele falou assim, ó, minha fé, a música é assim, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nós temos que aprender a adorar o Senhor pelo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Vem o sim, dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém, a Deus seja o louvor. Aí o refrão é assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós estamos aqui neste mundo e nós estamos sujeitos a tudo que está acontecendo neste mundo. Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós temos esta paz interior porque nós temos o Senhor dentro de nós. E mesmo que as circunstâncias não estejam tão bem, mesmo que enfermidades vierem, mesmo que tudo venha, Deus é Deus. E Ele vai continuar sendo Deus. Nós estamos clamando e hoje foi um dia de clamor, de jejum, de oração, de adoração, para que no Brasil esse vírus cesse. E eu creio de todo o meu coração que o Brasil vai ser algo assim sobrenatural, vai acontecer no nosso Brasil. Eu creio de todo o meu coração, creio com a minha fé simples. Mas eu falo para vocês, se não acontecer, Ele continua sendo Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas.